fundamentou apenas na palavra da vítima, e nesse tipo de delito, a palavra da vítima tem uma preponderância extraordinária, porque nos delitos de natureza sexual, nos delitos contra a liberdade sexual, são praticados, na quase totalidade das vezes, como bem disse o doutor Jader, longe do olhar cuidadoso de quem deveria assegurar a segurança das nossas crianças. A vítima, à época, tinha apenas 11 anos de idade. Reiteradas vezes, o acusado praticou o crime pelo qual foi denunciado, processado, julgado e condenado. A par da palavra da vítima, a instrução produziu a prova de testemunhas, notadamente os pais, a avó, a madrinha da vítima, que todas relataram, que tomaram conhecimento dos fatos, em relato coerente com o que a vítima relatou, narrou, inclusive destacaram mudanças comportamentais da criança à época, porque contava apenas com 11 anos de idade. Eu concordo com o doutor Jader que esse tipo de crime é um crime abjeto. E deve ser punido com o rigor que a circunstância reclama. A prova, repito, é robusta, autoriza a condenação, é suficiente para a condenação e afasta, obviamente, os argumentos da defesa, que é a insuficiência de prova e a aplicação do princípio indúbio pro réu. Neste caso, impossível lançar-se mão desse princípio, porque a prova não gerou qualquer dúvida, gerou certeza do cometimento do delito nas circunstâncias em que foi narrado na denúncia. Portanto, a condenação deve ser mantida. Também pleiteia a defesa a redução da pena ao mínimo legal. No entanto, a sentença condenatória já aplicou a pena no mínimo legal e a acresceu a pena base em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva. Portanto, neste ponto também, não merece guarida a tese da defesa. A sentença está suficientemente fundamentada e, com base nessas considerações, senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, o Ministério Público posiciona-se pelo conhecimento da presente apelação, porque, observados os requisitos de admissibilidade do recurso, mas pelo desprovimento e a manutenção da sentença agora combatida na sua integralidade. É assim que se posiciona o Ministério Público, senhor presidente. Obrigado, doutor Régio Lima. Concedo a palavra à desembargadora Vângela Fontinelli. Obrigada, senhor presidente. Renovo os cumprimentos e cumprimento o doutor Jader. É sempre uma alegria, doutor Jader, reencontrá-lo e ouvir Vossa Excelência. Mas quanto ao caso em si, doutor Jader ressaltou aí a felicidade da vítima ao lado do réu em fotos. De fato, doutor Jader, essa situação ela é compreensiva,
porque a criança, ela convivia, os pais dela, a família dela convivia com a família do réu. E eles conviviam com frequência, tinham amizades bem próximas. E a criança, durante um certo período, ela não percebia as investidas do réu. Ela somente percebeu algum tempo depois, quando eles estavam num final de semana no Fortim, em que ele foi explícito. Ela estava tomando banho numa ducha, tinham acabado de chegar da praia, ela estava de biquíni, e ele veio por trás e a agarrou e fez o que está descrito no voto e nos autos, que eu, nesse momento, acho que não tem nenhuma necessidade de ser revelado aqui, mas que todos nós, aqueles que leram o processo, sabem, e os que não leram, não precisam imaginar, mas sabem muito bem do que eu estou falando. Quanto ao vídeo que o senhor também mencionou, de que ele apresentou a criança no estádio, na verdade eram fotos, e não eram fotos pornográficas, eram fotos de mulheres com pouquíssimas roupas, e ele fazia comentários a respeito e comparação do corpo daquelas mulheres com o corpo dela. Isso, na verdade, não é um comportamento que se possa dizer adequado para uma criança, de um homem para uma criança. Então, todos esses movimentos despertaram depois, tanto na vítima quanto na família da vítima, principalmente na avó. A avó foi que percebeu que aquele comportamento não era compatível com alguém que tivesse afetividade nos termos de relação familiar. Tinha algo a mais. Então, foi daí que surgiu toda essa questão. E nesse mesmo final de semana, no Fortim, ele, além de ter feito essa investida na ducha, quando ela estava tomando banho, ela também ela prosseguiu no quarto, que ela foi obrigada a passar, porque o quarto que ela estava tinha que necessariamente passar pelo quarto em que ele estava. E foi aí que ele fez a investida maior e que deu a ela a compreensão das reais intenções dela. Então, feitas essas breves considerações, eu peço licença à trinca julgadora para ler a proposta de ementa apenas na parte do caput, porque o voto eu acho que está devidamente esclarecido. Ementa penal e processo penal, apelação, artigo 207-A do Código Penal, continuidade delitiva, condenação, pleito de absolvição, pedido subsidiário de redimensionamento da pena, recurso improvido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Vângela. Votamos eu e o desembargador Helder nessa ordem. Eu também cumprimento aqui respeitosamente e parabenizo a brilhante sustentação do doutor Jader Aldrich, bem como a sustentação, pronunciamento da Procuradoria de Justiça na pessoa do doutor Régio Lima. Como bem Vossa Excelência, a desembargadora Vângela pontuou, os relatos não se resumem somente aos depoimentos da vítima. Há forte acervo probatório coeso da avó, do pai e familiares bem próximos, em que todos ratificam as declarações da ofendida. É bem verdade que nesses momentos, nessas investidas, isso, como bem salientou Vossa Excelência, desembargadora Vângela, fez mudar o comportamento da própria avó, trazer a atenção da avó para aquele comportamento do ora apelante. Isso também vem em apoio a robustecer as declarações da vítima, ou seja, a prova não tem por base única e exclusivamente as declarações da vítima. Então, assim, eu também me sinto muito assim tranquilo em acompanhar o bem lançado voto de Vossa Excelência, que também aqui justiça seja feita a brilhante sentença produzida pela colega lá da 12ª Vara Criminal, que dissecou com muito detalhe toda a prova produzida, inclusive sobre o crime do contraditório. Então, nessa ordem de ideias, eu acompanho Vossa Excelência e parabenizo também Vossa Excelência pelo judicioso voto apresentado.
Como voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu também acompanho na íntegra o bem lançado voto da desembargadora Vângela. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade de votos, resolve conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Doutor Jader, seja sempre bem-vindo. Mais uma vez, parabéns pela brilhante tentatação. Obrigado, sempre, tchau, gente. Brilhante. Parabéns. E agora eu retomo aqui ao item 7, apregou para julgamento habeas corpus 062, 487569-2025, número 54 do roteiro, de relatoria do desembargador Helder Biapina, advogada doutora Ana Paula de Oliveira Rocha, paciente Marcelo Xavier da Silva. Doutora Ana Paula conseguiu adentrar a sala? Sim, excelência. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Quase que a gente proclama o resultado aqui. Obrigada. Consulto Vossa Excelência, o doutor Régio Lima, se dispensa a leitura do relatório. O Ministério Público dispensa, Excelência. A defesa dispensa, excelência. Então, eu concedo a palavra à doutora Ana Paula de Oliveira Rocha pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente, desembargador, aqui dessa igreja Colém da Câmara Criminal. Obrigada, senhor presidente, excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras que integram esta segunda Colém da Câmara Criminal desta Corte de Justiça, eminente relator, desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, doutora Procuradoria de Justiça, nobres colegas advogados que se encontram prestigiando esta sessão, ilustres servidores desta casa, Defensoria Pública, a todos os meus cumprimentos. Bem, a razão de se estar nesta tribuna de forma online é para destacar a Vossas Excelências alguns aspectos que esta impetrante entende ser essenciais para o desate dos argumentos trazidos no presente habeas corpus que ora se analisa. O que se discute é apenas e tão somente a manutenção da prisão preventiva do paciente, o senhor Marcelo Xavier da Silva, que carece de fundamentação idônea, porquanto ela se pauta exclusivamente na gravidade abstrata do delito. E também em argumentos, excelências, que perderam a validade jurídica com a desclassificação do crime, o que configura um fato novo. Conforme a própria manifestação do Ministério Público e também a decisão do Conselho de Sentença, o crime inicialmente imputado seria uma tentativa de homicídio qualificado, que foi desclassificado para uma lesão corporal grave. Este é o ponto crucial que não pode ser ignorado por Vossas Excelências na análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente foram capitulados, analisados sob um tipo penal distinto e de maior gravidade. Excelências, a decisão que indeferiu o pedido do paciente de recorrer em liberdade, que indeferiu, ela carece de fundamentação concreta e atual. Ela foi sustentada exclusivamente pela gravidade abstrata do delito, que contraria expressamente a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e que exige motivação idônea e vinculada aos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, o paciente foi condenado por lesão corporal grave e, em sentença, ratifico, que desclassificou a imputação inicial dos autos, que seria a tentativa de homicídio qualificado. A decisão que manteve a prisão, a custódia, no entanto, repete os fundamentos originais do decreto de prisão preventiva, sem realizar uma nova análise da adequação da prisão à nova tipificação penal que lhe foi dada. Isso viola, excelências, o artigo 387, em seu parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que impõe ao magistrado o dever de fundamentar a manutenção da prisão preventiva de acordo com os elementos concretos à nova realidade jurídica imposta na sentença. A sentença também deixou de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, aquelas previstas do artigo 319, como alternativas eficazes e menos gravosas.
A simples alegação da periculosidade ou a menção a episódios pretéritos não comprovados e sem condenação transitada em julgado não supre o dever de motivação individualizada. Sem falar que a decisão que mantém o paciente também despreza completamente suas condições pessoais favoráveis à decisão que o mantém encarcerado sem o direito de recorrer em liberdade. É pai de 2 filhos menores, um com 3 anos e outro com 8 anos, conforme devidamente acostado aos autos, afeta diretamente o desenvolvimento emocional e também a estabilidade doméstica e o sustento dos 2 filhos menores, como aqui já mencionado. A privação de liberdade do genitor, neste momento, ela é crucial na infância e representa um duro golpe para a formação e o bem-estar dessas crianças que são completamente dependentes do pai. Inclusive, o filho menor de 3 anos não está indo à escola, não estuda, somente a filha de 8 anos, porque não tem quem possa levá-la e também trazer para casa, tendo em vista que a mãe trabalha em uma escala já devidamente comprovadas também neste habeas corpus. O paciente também é responsável direto pelos cuidados da sua mãe, uma idosa de 72 anos, que se encontra em situação de saúde delicada, necessitando de atenção e auxílios permanentes, conforme documentos acostados às folhas 98 e 99. É primário, sem antecedentes, com residência fixa e também ocupação ilícita. Portanto, esses fatores demonstram claramente que o paciente não representa nenhum risco à ordem pública ou aplicação da lei penal, além de revelar um desproporcional impacto social e familiar de manutenção no cárcere. Portanto, não há elemento nenhum nos autos robustos que justifique a manutenção da prisão com base em uma suposta periculosidade. A presunção de inocência continua a viger até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A condenação em primeiro grau não autoriza automaticamente a prisão, especialmente quando nós estamos diante de um caso que houve uma desclassificação, um fato novo para um menos gravoso, e esta prisão foi mantida contendo as mesmas especificações, os mesmos fundamentos daquele outro fato inicialmente ainda mais gravoso. E ela não pode se ver como antecipação de pena, sendo necessário que seus requisitos sejam constantemente reavaliados, especialmente, ratifico, quando há motivação do tipo penal que foi imputado. Portanto, há de se observar o princípio da proporcionalidade, da subsidiariedade, que aqui não foi observado, com as medidas cautelares diversas do artigo 319. E em casos de desclassificação, um delito de menor potencial ofensivo ou de menor gravidade, como é o caso em apreço, o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará tem entendido que o juiz, o AUCOR, a autoridade coatora, demonstre de forma expressa e fundamentada por que as medidas cautelares seriam insuficientes. Portanto, diante aqui de todo o relato, esta impetrante requer a vossas excelências o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, com a segregação, com o não direito de recorrer em liberdade quando possui todas as condições para tal fim. Portanto, a revogação da prisão preventiva é o que se requer, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, ou então que seja subsidiariamente aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, como aqui mencionadas do artigo 319, é o que esta impetrante requer. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula, parabéns pela sustentação oral. Conceda a palavra ao doutor Régio Lima para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento novamente o órgão colegiado na pessoa de Vossa Excelência e cumprimento pela primeira vez a doutora Ana Paula de Oliveira Rocha, que acabou de fazer a sustentação oral neste habeas corpus. Aqui se trata de habeas corpus impetrado pela doutora Ana Paula em favor do paciente Marcelo Xavier da Silva contra ato apontando como autoridade coatora juiz de direito da Vara Única Criminal da Comarca de Russas, supostamente ato coator praticado na ação penal 0205-289-42-2024, final 0293. O paciente, aliás, a impetrante, busca
nesta ação constitucional, desconstituir o decreto de prisão preventiva, reafirmado por ocasião da sentença condenatória no juízo de primeiro grau, porquanto foi condenado por prática de crime de lesão corporal após desclassificação pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal Popular do Júri, a acusação de tentativa de homicídio. A decisão que decretou originariamente a prisão preventiva do paciente não se firmou exclusivamente na gravidade do fato pelo qual ele foi denunciado. E nem por isso o fato pelo qual ele foi condenado é menos grave. A lesão corporal grave praticada pelo paciente o foi contra um amigo de infância. O tempo de infância todo, o paciente foi amigo da vítima e, de forma a surpreendê-la, a lesionou gravemente. Aqueles requisitos analisados pelo juízo na origem, quando decretou a prisão preventiva, atendem ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Atendiam e continuam atendendo. Na sentença condenatória, o juiz de primeiro grau negou ao réu, ora paciente, o direito de recorrer em liberdade, exatamente distinguindo que ele, munido de instrumento cortante e utilizando-se de surpresa, atentou contra a vítima desarmada e que foi sua amiga durante toda a infância. E reputou que essa circunstância e outras circunstâncias anteriormente anotadas na decisão que decretou a prisão preventiva demonstram a periculosidade do réu e a necessidade de se garantir a ordem pública com a manutenção da custódia cautelar. Portanto, a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada e não merece nenhum reparo. Com essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores, o Ministério Público posiciona-se pelo conhecimento do presente habeas corpus, mas para que seja denegada a ordem, mantendo-se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. É assim que se posiciona o Ministério Público. Obrigado, doutor Régio. Você dá a palavra ao eminente relator desembargador Helder Ibiapina. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo a doutora Ana Paula, que se ouve muito bem na tribuna, defendendo com afinco o ora paciente. Eu diria, cumprindo essa nobre missão do advogado, que é defender não o criminoso, mas defender o direito de defesa, que foi muito bem feito neste momento. E também parabenizo e agradeço ao digno representante do Ministério Público, porque me poupou de tecer maiores comentários a respeito do caso que está em julgamento, porque o nobre representante do Ministério Público descreveu minudentemente os fatos que motivaram a denúncia, o processo, o julgamento e a condenação do ora paciente. Dito isto, eu passo a leitura do projeto de ementa e submeto à apreciação
de vossas excelências. Caso em exame, habeas corpus criminal impetrado com pedido liminar em favor de paciente condenado a pena de 5 anos de reclusão em regime fechado pela prática de lesão corporal grave, nos termos do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do Código Penal. A sentença manteve a prisão preventiva e negou o direito de apelar em liberdade. A defesa alegou ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de recorrer em liberdade, com base em alteração da capitulação penal entre a denúncia e a sentença, e postulou subsidiariamente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 2. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. 1. Saber se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade está suficientemente fundamentada. 2. Saber se persistem os requisitos da prisão preventiva após a condenação. E 3. Saber se há cabimento na substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 3. Razões de decidir. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi do agente, o uso de instrumento cortante contra a vítima desarmada e na necessidade de garantir a ordem pública. A técnica da fundamentação per relatione foi validamente empregada, sendo reconhecida pela jurisprudência do STF e do STJ como compatível com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é admitida quando persistentes os fundamentos da cautelar, especialmente diante da ausência de alteração fática relevante. Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de prejuízo familiar não afastam os fundamentos concretos que justificam a medida extrema, tampouco autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, que se mostram inadequadas ao caso. Dispositivo e tese, habeas corpus conhecido e denegado. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Helder. Participam no julgamento o desembargador Sérgio Parente e a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Como voto, desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, acompanho o voto já proferido no sistema. Obrigado, desembargador Sérgio. Como voto, desembargadora Ilna. Também acompanho o voto do relator. Obrigado. Então, proclamo o resultado. A turma julgadora, sem discrepância de votos, resolve conhecer da ordem e denegá-la nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Doutora Ana Paula, parabéns mais uma vez. Seja sempre bem-vinda à segunda Câmara. E com esse julgamento nós encerramos a pauta, vencemos a pauta. Hoje conseguimos apreciar 128 processos e no mês, fechando o mês com 596 processos julgados. E aí, contando a senhora desembargadora Vange, 2 sessões, nós não contamos. Eu quero aqui parabenizar todas as assessorias, mas quero fazer aqui um registro, um elogio muito especial à Ana Amélia, à Kelly, à Tereza e ao estagiário João Victor, pelo esforço, da Fernanda também, pelo esforço, né, empreendido para garantir a quantidade desses processos hoje nessa sessão. Como todos sabem, nós tivemos a modificação na forma de intimação, antes era pelo Diário da Justiça Estadual, agora tudo pelo Diário da Justiça Nacional, e o esforço aí de toda a equipe conseguiu aí garantir, né, que pudéssemos julgar esse quantitativo expressivo nesta sessão. Então, parabéns, Ana, e toda a sua equipe. Algum registro aí, desembargadora Vanja, com a palavra? O aniversário do desembargador Emanuel. Isso. Foi domingo. Foi. Todos de acordo? O Ministério Público se acosta, a Defensoria Pública também? Sim, excelência. Perfeito. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a desembargadora Ilna para uma reunião aqui
com os demais membros na sessão do órgão especial. Boa noite a todos.